Tem horas que a vida vira do avesso sem pedir licença. A gente acorda num dia qualquer, esperando viver como sempre, mas de repente o chão desaparece debaixo dos pés. Uma notícia, uma perda, um corte, um silêncio pesado e tudo muda. E o que parecia estável, sólido e seguro, desaba. Não dá tempo nem de entender, viu, irmãos? Só dá para sentir o impacto e tentar respirar no meio da confusão. Tem gente que olha de fora e pensa que foi falta de fé, mas não foi. Nem sempre o que desmorona na vida de alguém é por ausência de oração, viu? Às vezes, o que desmorona é justamente o que está sendo sustentado por orações. A diferença é que quem tem fé cai de joelhos, mas não cai sozinho. Chora, mas continua de cabeça erguida diante de Deus. Não abandona o altar mesmo sem forças. E é aí que a gente começa a entender a profundidade do que é crer. Crer não é só celebrar quando tudo vai bem, é continuar confiando quando tudo que era certo já não existe mais. Quando você perde gente que ama, quando a porta se fecha, quando o silêncio de Deus é mais longo do que você imaginava. Crer é seguir mesmo sem mapa, mesmo sem chão, mesmo com a alma ferida. Nesse momento da vida, muita gente pensa em desistir. Pensamentos que nunca teve começam a rondar o coração. A mente confunde, o peito aperta, as lágrimas escorrem sem controle. Você não tem mais o controle de nada, mas mesmo assim, algo dentro de você ainda quer acreditar que Deus está vendo, que Ele não virou o rosto, que Ele ainda vai fazer alguma coisa. E isso, meu irmão, já é fé. Porque fé não é ausência de dor. Fé é continuar crendo mesmo sentindo dor. É por isso que eu quero te lembrar de um homem que enfrentou o pior colapso da vida e mesmo assim não abandonou sua fé. Ele perdeu os filhos, perdeu os bens, a saúde, a dignidade, perdeu o apoio da esposa e dos amigos. E mesmo assim ele disse: "O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." Esse homem é Jó, e não tem como falar de desabamento e permanência sem lembrar dele. O livro de Jó não começa com uma tragédia, começa dizendo que ele era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, o desabamento não veio por erro dele, veio para revelar a força que existia dentro dele. A história de Jó é um grito silencioso que ecoa em muitos corações hoje. A Bíblia diz que ele era o homem mais íntegro da sua geração. Tinha bens, família, saúde e uma vida que refletia a bênção de Deus. Era um homem que temia ao Senhor e se desviava do mal. Mas um dia, tudo começou a ruir, não por erro, não por pecado, mas por algo que nem ele sabia que estava acontecendo. Nos bastidores espirituais havia um confronto invisível e, sem que ele soubesse, sua vida se tornou cenário de uma batalha entre dúvida e fé. Satanás queria provar que Jó só era fiel por causa das bênçãos, mas Deus conhecia o coração daquele servo. Permitiu a prova, não para expor Jó, mas para revelar o quanto a fé pode resistir, mesmo sem explicações. E aí começou a sequência de desastres que ninguém esperava. Jó perdeu os bois, as ovelhas, os servos. Perdeu os filhos todos de uma vez num desastre violento. A dor foi imediata, insuportável, mas ainda assim ele se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça e adorou. Viu, irmãos? Adorou. Em vez de reclamar, ele reconheceu: o Senhor deu, o Senhor tomou. Isso é fé que não depende de circunstância. Isso é a adoração que vem do profundo da alma, mesmo no luto. E como se não bastasse a perda dos bens e dos filhos, a saúde de Jó também foi tocada. Feridas cobriam seu corpo inteiro, e naquele momento até a esposa, tomada pelo desespero, disse: "Amaldiçoa esse teu Deus", e morre. Mas Jó não se calou. Ele respondeu com dignidade: "Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal?" Ele sabia que Deus não muda só porque o cenário mudou. A fé de Jó estava firmada numa verdade que muitos esquecem.
Deus continua sendo Deus mesmo quando tudo nos escapa das mãos. Jó estava cheio de perguntas, com dores por dentro e por fora, mas não soltou a fé. Ele não entendeu o porquê, mas confiou. Isso é o que sustenta a alma quando o chão abre. Não é saber as respostas, é saber quem é o teu Deus. Aleluia. Durante os diálogos com os amigos, Jó foi injustamente acusado. Diziam que ele devia estar em pecado, que merecia o sofrimento. Mas mesmo sem apoio, mesmo sem consolo, ele manteve sua integridade. Chegou a amaldiçoar o dia em que nasceu, mas não amaldiçoou o Senhor. Isso mostra que ter fé não é não sofrer, é sofrer com os olhos ainda voltados para o céu, esperando que Deus traga a luz onde tudo virou cinza. E no final, depois de todo o tempo de silêncio, Deus falou. O Senhor respondeu com perguntas que lembravam quem ele era. Jó reconheceu a majestade divina e se calou em reverência. E sabe o que aconteceu depois? Deus restaurou a sorte de Jó em dobro, porque Deus não permite que a dor seja o ponto final. Quando a fé permanece, a glória de Deus se revela. Foi o que aconteceu com Jó. Talvez você esteja vivendo um tempo parecido, não entende, não vê sentido, mas continua tentando confiar, pois hoje Deus está te lembrando. Ele viu tudo, Ele não te esqueceu. Ele sabe até onde você aguenta e está te sustentando em silêncio. E no tempo certo Ele vai falar. Fé, meus irmãos, não é só acreditar que Deus pode. Fé é continuar firme quando tudo diz que Ele não vai. É crer quando o milagre não veio, quando a oração ainda não foi respondida. Fé é quando o céu silencia e você mesmo assim dobra os joelhos. É quando a alma está rasgada por dentro, mas a boca ainda diz, Deus é bom. Isso é resistência. Isso é permanecer mesmo sem entender. Tem fases da vida que parecem longas demais. O tempo passa e nada muda. E aí, o desânimo tenta entrar, sorrateiro como quem quer sentar no altar do teu coração. E é aí que muitos se perdem. Porque a fé não é um sentimento que vem e vai. A fé é um alicerce. Quando tudo desaba, é ela que te segura. É o que te impede de cair de vez, viu, irmãos? E não pense que é fácil, não é? Ter fé no meio do sofrimento é uma luta diária. É você levantar pela manhã e decidir que não vai abandonar a esperança. É olhar para o vazio e acreditar que algo ainda vai nascer. É ver a enfermidade, o luto, a crise, mas não deixar que eles definam sua alma. A fé é como raiz. Ela não aparece na superfície, mas está te mantendo de pé. A fé de resistência é silenciosa. Ela não precisa de aplauso nem de plateia. Ela resiste quando ninguém vê. Quando você está sozinho no quarto, chorando no travesseiro, e ainda assim sussurra, Senhor, me ajuda. Isso é fé. Isso move os céus. Isso toca o coração de Deus, porque Ele conhece o peso que você carrega, mesmo quando ninguém mais entende. E Ele sabe a força que você tem usado só para continuar. Essa fé não se aprende nos dias de sol. Ela nasce na tempestade. Ela cresce quando tudo parece contrário. E quando ela é testada, ela se torna madura. E uma fé madura, meu irmão, não desiste. Uma fé madura sabe que o tempo de Deus é diferente do nosso, que o silêncio não é negação, que a espera não é castigo, que o sofrimento não é abandono. A fé madura resiste porque confia, e mesmo que falte força, Deus fortalece. Mesmo que falte palavras, Deus entende os gemidos. Em Romanos capítulo 8, versículo 26 diz, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Então, não se culpe se você não tem conseguido orar direito. O Senhor conhece o coração. Às vezes, uma lágrima tem mais poder do que 1000 palavras. E Ele recolhe cada uma, viu? Ele vê, Ele entende, Ele age. Agora escuta isso com fé. Resistir não é sobreviver por conta própria. Resistir é ser sustentado por Deus no meio da guerra. Tem coisa que você só suportou até aqui porque Ele te carregou no colo. Tem livramentos que você nem viu, mas foram reais. E é essa fé de resistência que prepara o caminho para o socorro.
E é sobre esse socorro que a gente vai falar agora. Quando tudo desaba, a gente descobre que tem um Deus que não cai. Ele permanece no mesmo lugar no trono, e de lá ele olha com olhos de compaixão, porque ele conhece a tua estrutura, sabe o limite do teu fôlego. E é por isso que no tempo certo ele age, não como a gente espera, mas como só ele sabe fazer, do jeito que só ele entende. E quando ele age, nada impede. Em Salmos capítulo 46, versículo 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não está longe, ele está presente, mesmo quando parece ausente, mesmo quando está tudo em silêncio, ele está ali, trabalhando no invisível. No momento em que você menos espera, ele entra. E quando ele entra, a tristeza sai, o medo recua, a força renasce, porque o socorro dele muda tudo. Quantas vezes a gente pensou, agora acabou, não tem mais jeito. E aí do nada algo muda, uma porta se abre, uma resposta chega, uma paz inunda o coração. Viu, irmãos? Deus não precisa de cenário favorável. Ele não depende do tempo, nem do médico, nem do dinheiro, nem das pessoas. Quando ele quer fazer, ele faz. Ele levanta do pó, cura da doença, restaura do luto, porque ele é Deus. E ponto. Tem gente que olha para o próprio deserto e diz, aqui não tem mais vida. Mas Deus tem poder para fazer brotar água até da rocha. Ele transforma deserto em jardim. E aquilo que hoje é dor, amanhã será testemunho. Aquilo que hoje é choro, amanhã será louvor. Porque ele nunca desperdiça uma lágrima. Ele transforma cada cicatriz em história de superação. A tua dor não será em vão. Deus vai reverter esse quadro. Eu sei, meu irmão, que às vezes a alma cansa, o corpo não quer levantar, a mente não quer mais lutar, mas o Senhor está contigo. Ele não te larga, Ele não desiste de você. Mesmo se todo mundo te abandonar, Ele continua ali. Aleluia. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 5 diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa promessa é para você. Recebe ela hoje no teu coração. Talvez essa mensagem tenha sido uma resposta. Talvez seja o abraço que você precisava e ninguém deu. Mas não se esqueça, Deus cuida, Ele levanta, Ele sara, Ele reconstrói. Tudo que você está enfrentando não é sinal de derrota. É parte de um processo. Um processo onde Deus vai te mostrar que Ele ainda escreve finais felizes. A tua história não acabou. O fim que você viu não é o fim de Deus. Todos os dias oramos aqui nesse canal. Por isso te convido a orar conosco e criar esse momento de prática de fé e devoção diária a Deus. Junte-se a nós e vamos juntos orar todos os dias. Clique em inscrever-se e clique no sino. Dessa forma, toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você será avisado em seu aparelho com uma notificação. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Que Deus seja o teu sustento quando faltarem as forças e tua companhia quando ninguém mais entender. E que essa mensagem fique viva dentro do teu peito. Eu espero você em nossas orações diárias e nunca se esqueça, você é especial para Deus.